Olá, congressistas. Eu sou o professor Yasna Martins, do IF Goiano Campus Morrinhos. Primeiramente, agradeço o convite para participar da sexta edição do ENAG, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Nós iremos falar sobre a aplicação da microbiologia preditiva no estudo da vida útil de alimentos. E eu coloquei intencionalmente o convite para aprendermos na prática. Mas por quê? Bom, primeiramente, nesse segundo slide, eu apresento três grandes grupos de alimentos. Como vocês podem ver, a gente tem as carnes e os derivados, frutas e hortaliças, produtos lácteos e, claro, uma foto de uma placa de Petri com o crescimento ali bacteriano. E o que isso pode representar para você? Talvez a microbiologia de alimentos, obviamente, né? Ou a microbiologia de cada grupo desses produtos. Mas eu preciso que você pense também um pouco além disso. Vamos pensar na gestão da segurança de alimentos. Já ali na década de 90, por exemplo, muitos micro-organismos como Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Listeria, eles causaram a crise ali da segurança de alimentos dos anos 90, o que exigiu ter ali naquela época muitas mudanças. E a abordagem tradicional que a gente utiliza ali de gestão dessa segurança de alimentos ainda, claro, logicamente, ainda tem uma abordagem tradicional que é baseado mais na avaliação do produto final, o chamado, né, end product testing, ou seja, você vai avaliar mais o produto final. E isso vem muito evoluindo com novas ferramentas para que a gente tenha um auxílio nessa gestão auxílio, lógico, também dessa gestão da segurança de alimentos, como, por exemplo, a microbiologia preditiva, a avaliação de risco, conhecida como risk assessment, e sempre falamos da microbiologia preditiva, mas colocar em prática é algo desafiador para quem não é da área, mas que a partir de agora eu vou tentar, pelo pouco tempo que temos, passar para você como dar os primeiros passos, né, para poder você entender como é a modelagem preditiva. Então, eu estou compartilhando aqui duas telas, então às vezes eu dou uma olhada aqui para não me perder muito na câmera, tá? Então aqui a gente tem, primeiramente, para a gente entender um pouco sobre a aplicação dessa microbiologia preditiva no estudo da vida útil, né? Quando a gente fala em vida útil dos alimentos, vamos iniciar falando sobre a deterioração desses alimentos, desses produtos. Então, o que seria essa deterioração? A gente sabe que é um processo ali que tem muito complexo. A gente sabe que isso vai ser um resultado ali de muitas sucessão de reações enzimáticas, aqueles micro-organismos que são deteriorantes, que estão presentes, ou da própria matriz ali alimentar, como as enzimas líticas que estão presentes nos tecidos. E eu coloco dois exemplos de micro-organismo aqui. A gente consegue ver a foto do salame, ou uma laranja aqui, por exemplo, dois grupos de micro-organismos. Claro que a gente tem um crescimento superficial de fungos que pode ser visível, tornando esses alimentos ali mais rejeitados, digamos assim, pelo consumidor. Assim, nós vamos entender o seguinte: como definição mesmo de deterioração seria, como eu falei que no caso do fungo a gente tem essa visão que vai ser rejeitado, né, pelo consumidor. Então a gente pode entender como qualquer mudança naquele alimento, né, que o torna inaceitável ao consumidor, né? E a microbiana, a deterioração, ela é a mais comum. Então, para a gente prever quais os micro-organismos ou grupos de micro-organismos que são capazes de alterar esses alimentos, é importante a gente conhecer a origem do alimento, quais são os principais componentes, observar os parâmetros de conservação, como por exemplo temperatura, pH, atividade de água, ou seja, essa carne moída que vocês estão vendo aí na foto, né? Então, qual a temperatura de armazenamento ideal para ela? Qual a atividade de água ideal, né? Se está, desculpa, mas qual a atividade dessa carne, né? Se está a vácuo, ela pode desenvolver um grupo certo de micro-organismos que vão preferir a ausência de oxigênio, né? E assim você estiver ali, não é embalado a vácuo, você vai ter ali um outro grupo e assim por diante. Então, a gente vai acabar falando de deterioração de alimentos para poder entender um pouco sobre o estudo da vida útil.
E já que estamos falando de carnes, um aspecto muito importante a ser considerado também é a quantidade desses micro-organismos que vão desenvolver ali para provocar essas alterações sensoriais dos produtos carnes. Eu destaquei aqui importantes espécies. Aqui a gente tem o Exella viridescensis, Leuconostoc mesenteroides e Broxotrix thermosfacta. Claro que temos outras espécies da ordem de bactérias do ácido lático, como Canobacterium viridans, Lactobacillus sakei, Lactobacillus cuvatus, né? E também bactérias do gênero Pseudomonas, como por exemplo a espécie fluorescense, que é muito comum em carne refrigerada. Desculpa, travou um pouquinho aqui. Então, a gente tem essas bactérias, né, vão deteriorar principalmente as carnes e produtos carnes, que são embaladas nas condições de anaerobiose. Então, a gente tem, por exemplo, o interior da carne, produtos carnes que são embalados ali em, digamos que em condições de atmosfera modificada, o a vácuo. E só para destacar aqui, né, a espécie Broxotrix thermosfacta, ela não é uma bactéria azulática. Atualmente faz parte da ordem Listeriae, mas não é patogênica como, por exemplo, a Listeria monocitose. Né? Então, ela não é patogênica, ela é uma mais deteriorante que vai deteriorar a carne, mais produtos mais frescos. Então, são diversos produtos que a gente tem ali meio propício dentro da área de carnes para a multiplicação microbiana, pelo alto justamente conteúdo que tem de nitrogênio, principalmente as substâncias que são nitrogenadas, né? Lógico, quantidade de nutrientes e substâncias nitrogenadas. Minerais, vitaminas, pH, atividade de água, que é muito favorável ali, são para a maioria daqueles micro-organismos. E a atmosfera que envolve esses produtos, claro, a temperatura de armazenamento, eles têm uma relevância muito grande, uma influência muito grande na deterioração que a gente observa. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Você tem um esfriamento por óxido de hidrogênio, uma acidificação, sabor e odor azedo, ou descolore aquele produto, da coloração verde, forma um limo, né? Você tem uma limosidade na superfície daquele produto, um exudato, e até mesmo ali você pode ter produção de gás daquele produto, então você tem o estufamento daquele produto, e justamente são todas essas bactérias que eu citei anteriormente que podem causar esse tipo de deterioração. Então, por exemplo, aqui, se a gente fala de esverdeamento por peróxido de hidrogênio, talvez Carnobacterium viridis ou Pseudomonas fluorescense. Se a gente fala em descoloração, a carne, quando ela é embalada a vácuo, pode ter o Broxotrix thermosfacta. O exudado, a gente tem ali naquele produto ali que dá aquele líquido na embalagem, né? Tanto presunto, salsichas, né? Peito de peru. Você tem ali, pode formar o exemplo, a Exella viridescense, muito comum, o Leuconostoc mesenteroides. E claro, né, fungos também podem se desenvolver, eu coloquei ali, né, na superfície desse produto, como até eu já apresentei anteriormente, aquele salame que pode conter um fungo, que não é um fungo ali benéfico. E quando a gente fala de vida útil, se a gente está falando de bactérias ácido-láticos, a gente está falando de grupos de micro-organismos para carnes e derivados, eu coloquei uma literatura bem especializada, que eu gosto muito de citar em alguns trabalhos que são bem relevantes, que recomenda que essa contagem de bactérias do ácido lácteo seja inferior a 10 a 6 ou 10 a 7 UFC por grama. Porque quando atinge essas concentrações, essas bactérias, você já tem esses valores ali, né, naquele produto, o que acontece? Você tem um limiar ali, um limite de deterioração, porque começa a perceber os sabores estranhos, né, eles são perceptíveis, né, como ocorre, por exemplo, nas embalagens a vácuo. Então, por isso é muito importante a gente ter o quê? A manter sempre a cadeia do frio, né, para que não ocorra diminuição da vida útil daquele produto, e aí vai ocasionar, né, prejuízos econômicos, tanto do ponto de vista de segurança de alimentos, né, também a gente pode pensar que não vai causar nenhum risco a quem está consumindo aquele produto. Bom, e eu coloquei aqui, essa parte ela é bem interessante, porque eu sempre abordo o estudo da vida útil dos produtos carnes, que é a minha linha de pesquisa principal, mas ela não é a única. Né? E pode parecer que a microbiologia preditiva ela tem sua importância com maior destaque, digamos assim, para essa área. Então, eu destaquei aqui a importância da microbiologia preditiva para outros alimentos, como os produtos de frutas e hortaliças. E quando falamos da microbiologia dos vegetais, devemos ter em mente ali que essa contaminação microbiana, é, seja frutas, seja hortaliças, vai depender muito ali, vai começar, digamos assim, do decorrer do solo, de você ter ali água de irrigação, de irrigação, os insetos, ter cuidados ali com a questão dos adubos orgânicos, a condição do transporte, armazenamento, ou seja, toda aquela cadeia ali pré-colheita, né, e pós-colheita que são fundamentais para a gente garantir que aquele produto ali
a gente tem ali um produto de qualidade. E as principais alterações microbianas, quando são evidenciadas nesses produtos, a gente tem associação mais com o aparecimento tanto de bactérias como de fungos. Às vezes a gente encontra, é mais comum encontrar o crescimento de fungo, né? Mas as hortaliças, por elas serem, por exemplo, mais alcalinas e possuírem um potencial de oxirredução ali mais alto, né, vai favorecer a deterioração por bactérias e inibir mais um pouco os fungos. Tá? Então, como os exemplos que eu coloquei aqui, o mais comum, claro, deixar isso bem claro que o mais comum, o gênero é da Ervínia. Ervínia que hoje é classificada, como eu coloquei ali, a Pectobacterium. E a gente tem pseudomonas, temos também xantomonas que podem crescer. Já no caso das frutas, que em geral elas são mais ácidas, então vai inibir mais as bactérias e favorecer mais o crescimento de fungos. Mas eu destaquei aqui uma seção ali que é uma espécie de bactéria que ela é muito associada à deterioração de produtos mais ácidos, que é, por exemplo, o suco de maçã, que é a Aliciclobacillus acidoterrestres, que apesar de ser uma bactéria não patogênica, ela é termoacidofílica, desculpa, termoacidofílica, ou seja, ela vai crescer muito bem em condições quando estão ácidas, né? Além de ser formadora de esporos, ou seja, você pode ter ali uma sobrevivência através de uma pasteurização e causar deterioração. Então, assim, a gente tem um tipo de deterioração. Claro que mais comum, você consegue ver ali, por exemplo, no pimentão, é uma podridão mole, né? Principalmente a Pectobacterium carotovoro, né? E alguns exemplos ali que eu coloquei que seria a Aliciclobacillus terrestris e a Xanthomonas campestres, que também é um exemplo muito comum. Porque você vai ter ali alterações, né, da textura, da cor, do odor daqueles vegetais, né? E essas Xanthomonas campestres, por exemplo, se a gente tem ali uma mancha bacteriana em tomate, pode ser causada também uma mancha dessa em manga, maracujá, tá? E falando em relação aos fungos filamentosos, que a gente consegue visualizar melhor essa deterioração, claro, eles vão crescer ali em ampla faixa de atividade de água, pH, temperatura, né? E vão utilizar todo aquele substrato ali que tem para aqueles como ácidos orgânicos, né? Proteínas, lipídios, além dos carboidratos presentes. E a maioria desses bolores é aeróbio. Então, apresenta um metabolismo mais oxidativo de carboidratos, com produção mais de CO2 e água, tá? E um dos defeitos mais comuns causados, né, por esses fungos filamentosos é a formação desses micélios visível ali, né, ao consumidor, que vai tornar aquele produto mais assim aceitável, porque você vai conseguir ver esse micélio, que é esse conjunto ali de hifas, né, que vai poder aparecer de várias formas. Pode ser um micélio pode ser mais seco, mais úmido, gelatinoso ou aveludado, com diferentes tonalidades de verde, azul, cinza, preto, castanho, amarelo, vermelho, várias. Então, embora assim a gente tenha aqui uns principais, eu até coloquei aqui uns principais gêneros responsáveis por essa deterioração nos vegetais, seja o Botrytis, que é a responsável por causar a podridão fúngica, vou destacar até uma foto aqui depois. Eu destaquei principalmente 3 espécies de penicílio, para que vocês vejam essa diferença de tonalidade, né, de acordo com a espécie. Então, a digitatum, que é o bolor verde, a gente tem o Spenicillium itálico, que já é aquele bolor mais azul, e temos o expanso, que é um bolor que causa, a gente chama de uma podridão, que começa com uma manchinha ali na maçã, na pera, é muito comum acontecer isso. Começa mais com uma mancha macia, né, mais digamos que uma mancha mais escurinha, de cor mais escura, né? E aí ele vai se espalhando rapidamente pela superfície e vai se aprofundando. Você vê que a maçã ela fica um pouco mais, né, enrugada, vai se aprofundando no tecido daquela fruta e a gente forma ali o chamado de estruturas de frutificação. A gente chama de coremia azul esverdeada, que são esses pontinhos aí de frutificação. Então, claro, a gente tem outros gêneros, eu coloquei até a espécie aqui de fungos deteriorantes, aspergillus flavus, né, o Fischeri, que anteriormente, né, classificado como gênero Nessartoria Fischeri, agora é classificado por Aspergillus fischeri, o Botrytis cinerea, o Rhizopus nigricans, a Stolonifer, né? Ali a gente tem o Colerotrichum, né? Que é a espécie mais conhecida é o Glosporioides, né? Uma das espécies mais conhecidas para causar ali, por exemplo, pode causar muitas manchas na banana, é um dos exemplos. Mas não só isso, né? A gente tem aqui, ó, como eu destaquei, né, várias características
desses fungos filamentosos, você tem um odor desagradável, uma podridão mole, uma fúngica, podridão negra, uma antracnose, como o exemplo da podridão aqui a gente consegue ver da uva madura, e alguns podem produzir micotoxinas, né, como a patulina, por isso a gente tem que ter uma importância muito grande no controle desses micro-organismos nos alimentos. E onde que entra a microbiologia preditiva nesses casos aqui? Claro que a gente fala muito em vida útil, crescimento, mas onde é que entra, por exemplo, se a gente for pensar muito nos fungos? Então, deixar que a importância de estabelecer modelos preditivos, por exemplo, para a gente descrever como que a gente inativa esses fungos, né? Um exemplo, eu até coloquei aqui, destaquei tecnologias emergentes, como tecnologias não térmicas. Ah, eu vou desenvolver um produto que eu quero aplicar uma tecnologia não térmica, que seja, por exemplo, não usar a pasteurização, usar a ultravioleta. Então, será que qual a dose que eu vou conseguir inativar ali, reduzir a quantidade de logaritmo desses fungos, né? Será que vai agir, né? O V que agora tem sido tão usada para, né, a questão ali da importância da ação germicida do novo coronavírus. Então, por exemplo, é aplicada, já tem muitos estudos com a aplicação de UV em alimentos. Então, assim, a preditiva entra nesse quesito, você ter um modelo para conseguir, né, entender ali, você conseguir informações importantes sobre a segurança daquele alimento, né, e sobre também a vida útil dele, tá? E para a carnes e derivados de frutas, né? É claro, tanto para carnes e derivados como para frutas e hortaliças, já fechando essa parte desses dois grupos, a gente vai ter que sempre determinar ali aquele nível de deterioração desses alimentos, né? A gente vai ter que ter os métodos microbiológicos, a gente tem os métodos microbiológicos tradicionais, né? Que é o método do contagem em placa, que é o padrão ouro, método padrão ouro, né? Mas são limitados para o quê? Você tem muito tempo para você obter os resultados. Então, aquela questão de você fazer um teste, sempre avaliar o produto no fim, né? Você sempre ter fazer uma avaliação, o tempo que demora para um crescimento de um fungo termorresistente, até 30 dias para um crescimento do fungo. Então, se você tem um modelo que você consegue, né, fazer todo esse processo, tanto para outras áreas, né, não só frutas e hortaliças, mas carnes derivadas, leites derivados e assim por diante, produtos lácteos. E aí, nesse caso, vai surgir a microbiologia como uma ferramenta. Então, a gente vai ter um enfoque que eu coloquei aqui mais interdisciplinar, porque a gente vai conjugar a microbiologia, a ciência dos alimentos, a estatística e a matemática, com o objetivo justamente de descrever, né, por meio dessas equações matemáticas, o comportamento, seja de crescimento ou de ativação dos micro-organismos. E, claro, a gente fala isso frente a combinações ambientais, né, específicas. Então, se eu for fazer um resumo com outras palavras, né, se você tem um conhecimento detalhado, né, das respostas que aquele micro-organismo ali tem sobre uma certa condição ambiental, e isso você sintetiza no modelo matemático, vai permitir que você faça uma avaliação mais objetiva das operações de processamento, da distribuição, do armazenamento, sobre o que é a segurança microbiológica e a qualidade daquele alimento, ou seja, monitorando ali o ambiente sem recorrer a tantas análises microbiológicas posteriores. Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vai obter? Se a gente for pensar, falar de microbiologia preditiva, a gente tem que falar de modelos matemáticos, modelos preditivos. Então, de acordo com alguns autores, muitos autores abordam a microbiologia, né, preditiva. Uma modelagem, quando a gente faz a modelagem tradicional, a gente tem um processo que utiliza modelos primários, secundários e terciários. Em resumo, no modelo primário, você tem mais ali, digamos que você faz representa ali mais a dinâmica daquela população em condições mais constantes, né, em função do tempo. Então, você vai ter uma condição ambiental, uma condição intrínseca ou extrínseca, né, constante naquele cultivo em função do tempo, seja de inativação, seja de crescimento. Então, nós temos um LN, um log daquela população com o tempo e uma condição constante. Né? Em resumo, seria isso. Então, você faz um ajuste de um modelo matemático, que a gente pode ali, ter a estimativa dos parâmetros de crescimento e ou ativação, e aí já seria mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem uma curva onde tem ali o valor de N, né, do LN daquele log, e aí em função do tempo. Então, a gente consegue obter ali, focando nesses modelos ali, a gente consegue ter pelo ajustes que você faz dessa curva, tanto uma curva de crescimento e inativação, cara, que a gente está focando mais uma curva de crescimento, você vai obter aqueles parâmetros. Então, você vai obter, por exemplo, ali o parâmetro lambda, né, o lambda já vai à fase de latência, o mi, que é a velocidade específica máxima de crescimento, e o N máximo ou Y máximo. Depende ali de qual letra você considera a população microbiana. Neste caso, eu coloquei aqui Y máximo.
mas você pode colocar Y máximo, N máximo, né? Desculpa, M máximo, Y máximo, e vai depender muito da linguagem, né? Pode ter, a população microbiana seria só o valor X qualquer que você está colocando ali para ela no modelo, tá? Ou no gráfico, enfim. Então você consegue fazer essa estimativa desses parâmetros, né? Por várias abordagens que a gente começa a ver agora. Então, um dos mais utilizados a gente tem aqui, eu coloquei a equação do Barano e Robert, não vou tanto entrar em detalhes, mas só falando um pouquinho, é um modelo sigmoidal, então você tem uma função de ajuste, que é determinada como f de t ali, né, incluindo uma fase de crescimento exponencial linear e uma fase lag, que a gente vai calcular mediante essa função de ajuste, né, essa f de t ali, e que você pode, nesse modelo, estudar a condição ali de mais um perfil, digamos que estado fisiológico, um perfil mais biológico desse modelo que a gente tem ali a fisiologia celular daquelas células que é representado por aquele valor ali de H0. Então, o que seria isso? O que vai significar isso? Um dos criadores do modelo, o Dr. Joseph Barani, em outras palavras, ele fala que esse H0, que esse estado ali fisiológico, é a quantidade de trabalho que o microorganismo ele tem que fazer, né, ali está bem, digamos que um trabalho pesado, digamos assim, para poder adaptar-se, né, ao novo ambiente. E quando você move de um ambiente para outro, existem algumas mudanças metabólicas genéticas que precisam ali acontecer para poder crescer, né, no novo ambiente, e isso que chamamos aqui de fase lag ou fase de adaptação. Se o valor for zero, esse H0 indica uma fase lag infinita. Então imagina, se você tem um estado fisiológico zero, quer dizer que essa fase lag é finita. Esse microorganismo vai ficar sempre em latência. Se for uma, não temos essa fase lag, ele já tem um crescimento exponencial muito rápido. Então essa fase a gente consegue, é muito difícil a gente prever ou determinar qual que é a fase de adaptação desse microorganismo, a não ser que você tenha ali muitos dados experimentais bem no início desse crescimento, para você realmente ver como que é essa fase lag. Então, já traz aqui uma abordagem mais, digamos, um modelo com uma característica mais de biológico. E claro, a gente tem a modelagem secundária, como eu já falei, né? Então, um modelo que a gente vai usar para descrever o efeito de mudança dos fatores, tanto intrínsecos como extrínsecos, sobre os parâmetros daqueles modelos primários. Então, por exemplo, temos aqui um gráfico que vai representar o ajuste do modelo da raiz quadrada. Então, temos a raiz quadrada dos valores da velocidade máxima específica do crescimento, que é, né, um parâmetro, e aí você faz ali um ajuste, claro, que isso aqui, essa velocidade em função da temperatura que esse microorganismo foi submetido. Então, você tem uma temperatura ali de 5 graus, de 15, de 12, de 30 graus. Cada temperatura que você fez, esse ajuste primário, que a gente acabou de falar, você vai ter uma velocidade de crescimento. Então, a partir de um ajuste linear, obtemos a equação da reta e podemos ver qual a variação ali, digamos, dessa velocidade máxima específica em função de um parâmetro. A gente está considerando aqui o da temperatura. Então, você vai conseguir ali, dentro dessa faixa estudada, saber qual é a velocidade que esse microorganismo pode crescer em outras condições. Claro que a gente não tem só esse modelo. Eu vou falar mais na frente, a gente tem vários tipos de modelo que a gente pode utilizar aqui. E a gente vê a partir de uma equação de um ajuste simples ali da reta, o R quadrado. Qual o melhor modelo para se utilizar para a gente descrever essa influência? Então a gente pode ver isso a partir do R quadrado, tá? E claro, a gente pode ver essa velocidade, não só a temperatura pode ser um parâmetro para a gente ver a influência, mas a umidade relativa, a atividade de água, o pH, que é um fator também que é muito considerado. A gente pode criar ali, né, vários tipos de modelos, né, secundários para ver até a influência ali, um modelo que considere todos esses parâmetros num só. Então, às vezes é um pouco mais complexo, mas a gente vai tentar aqui para mostrar para vocês, né, como que a gente pode aplicar isso aqui e vocês aprender justamente na prática. E como a gente pode aplicar isso aqui na prática, né? Como que a gente pode ver isso? Porque a gente vai começar a ver agora os modelos terciários, que são aplicações ali de um ou mais modelos secundários para gerar aqueles sistemas que vão fornecer ali predições para a pessoa, digamos que não modeladores, que não tem tanta habilidade como modelagem. Então esse nível vai incluir ali algoritmos para calcular, né, condições variáveis, por exemplo, temperatura, quando fez uma mudança de temperatura com 5 dias de armazenamento, ou você comparar o comportamento microbiano sobre
diferentes condições, por exemplo, diferentes níveis de sal ou gráficos de crescimento de diferentes micro-organismos simultaneamente, você consegue fazer nesses softwares. Então, eu coloquei, claro, aqui o exemplo do Combase, que é o maior banco de dados de acesso livre do mundo, ele que descreve ali como os agentes patogênicos e ou micro-organismos deteriorantes respondem a diversos ambientes alimentares, ou seja, usar diferentes ferramentas para ajudar a gerenciar essa gestão da segurança de alimentos que a gente falou bem no início. Então, a gente inclui a deterioração, embora o Combase ele tenha predominantemente informações sobre o crescimento de patógenos, mas sempre é possível a gente encontrar dados sobre a deterioração de alimentos, mais micro-organismos deteriorantes, que é o que a gente vai ver agora na prática. Então, ela é uma associação, esse Combase, só explicando um pouquinho, citei ali até a fonte, quem quiser acessar depois para fazer os testes, para entender, uma associação entre a Universidade da Tasmânia, na Austrália, e a USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? E a gente tem, por exemplo, a Unilever, a companhia Coca-Cola, que são patrocinadores, né, desse Combase. Então, existe um grupo científico composto por diversos pesquisadores, tanto da FDA, da Nestlé, enfim. Mas o que importa é que vamos agora aprender a microbiologia mesmo na prática. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente entender um pouco como funciona essa microbiologia. E como eu citei para vocês aqui, a gente tem dentro da microbiologia, né, o Combase, que é esse banco de dados. Então, agora botei aqui a tela rapidinho para a gente compartilhar melhor, para ficar melhor. Então, a gente vai navegar a partir do momento que a gente acessa, né, o Combase, a gente vai, né, fazer o login nesse software. E aí você tem aqui browse para você navegar por esse banco de dados, mas eu quero primeiro, antes disso, destacar para vocês aqui que a gente pode fazer simulações, como eu falei anteriormente, do crescimento de micro-organismos em diferentes condições, né, e comparar essas curvas. Eu coloquei aqui só para a gente brincar um pouco, digamos assim, com essa plataforma. Então, a gente, por exemplo, aqui nessa parte de crescimento, ó, a gente consegue ver também curvas de naturalização térmica, você pode fazer testes, curva ali de sobrevivência, né, não térmica e assim por diante. Então, aqui eu coloquei, vamos trabalhar um pouco com crescimento para estar vida útil. Então, sei lá, se eu estou fazendo um estudo de vida útil de um produto como que pode contaminar uma certa carne fresca que tem uma contaminação por aeromonas hidrofila, né? Aqui você vai definir qual a condição inicial daquele produto, né? Então, vamos colocar aqui seja 3 log, né? Porque a maioria dos produtos, eles são, sim, assim, produtos carnes têm na sua microbiota natural essa quantidade. Aqui, aquele parâmetro que eu expliquei, né? O estado fisiológico H0. Então, se a gente considerar, lembra, 0 quer dizer o quê? Ele tem uma fase lag infinita, né? A gente vai ter que trabalhar com uma fase lag infinita, ou seja, ele vai ter ali, ele nunca vai ter um crescimento, digamos assim. Se a gente trabalha com 1, quer dizer o seguinte, eu não tenho fase lag, eu já tenho um crescimento exponencial muito elevado. E o recomendado é a gente trabalhar sempre com 1, por quê? Porque é melhor você falhar, né? Um modelo falhar, digamos assim, uma forma segura do que não segura. É melhor dizer que tem um crescimento maior, mas que o micro-organismo está mais abaixo, né? Do que você dizer o seguinte, não, né? Eu vou jogar o estádio fisiológico aqui. Então ele vai dizer que tem uma fase lag ali menos de 10 horas. Mas eu não sei se realmente ele tem, pode ser que não. Então vai correr o risco de a gente ter uma falha, né? Uma predição, digamos assim, que não seja seguro, né? Então o correto é a gente trabalhar sempre com 1. Então eu posso colocar que temperatura esse micro-organismo vai ser armazenado. Então vamos dizer que ele vai ser armazenado, desculpa, esse alimento ele está sendo armazenado, sei lá, talvez ali 8 graus Celsius, né? Só um exemplo. E um pH, vamos colocar um pH um pouco mais ácido, talvez um pouco 5,6, só para a gente ver um exemplo. Vamos colocar a temperatura um pouco maior para a gente conseguir ver um crescimento melhor. Isso. Então, temperatura de 15, uma temperatura baixa de abuso, né? A gente tem um nível ali de 3, começando o crescimento, a gente consegue ver um pH de 4,6 e mantendo essa atividade de água de 0,997, a gente tem uma curva aqui, ó, que ele prediz como que vai ser mais ou menos o crescimento nessa Aeromonas hidrofila, nessa situação. E a gente pode fazer uma predição aqui, ó, a gente pode fazer uma comparação tanto em uma outra condição para esse mesmo micro-organismo. Então, se nessa mesma condição de estado fisiológico 1, de uma temperatura agora, que ele passou por uma temperatura de 20 graus, mesmo mantendo o pH de 5,6, o que é que vai acontecer com esse micro-organismo? Logicamente,
né, a curva laranja, a gente vai o quê? Quanto maior a temperatura, então para ele foi favorável ele fazer um crescimento, ele teve um crescimento bem mais elevado. Então, consequentemente, ele tem esse Mi, assim, a exponencial ele vai entrar muito mais rápido, né, se a gente considera o nível. Ou simplesmente eu posso comparar outro micro-organismo. Ah, eu quero. Ah, mas não, a Aeromonas hidrofila, mas vamos dizer que a gente tem um crescimento ali por Broxotrix thermosfacta, se tem no início da palestra, né? E a Broxodix na mesma condição, como que ela se sairia, né? Vamos colocar ali 15 graus, a temperatura ali anterior que eu coloquei, né? E o pH de 5,6, como se sairia a Broxodix thermofacta? Ela teria o mesmo crescimento da Aeromonas hidrofila, né? Não teria tanta diferença assim de crescimento. Vamos colocar de novo a Broxotrix na condição ali de uma temperatura maior. Então, vamos considerar a Broxotrix thermosfacta na temperatura aqui a gente tem temperatura de 20, pH de 4, de 5,6, vamos manter o pH, né? E o estado fisiológico. O que é que vai acontecer com a termosfacta? Ela vai ter um crescimento maior. Você possa perceber que essa curva azul é a termosfacta. Quando você tem aqui uma temperatura de 20, né? E esse amarelo aqui é a aeromonas na temperatura de 20. Então, na mesma temperatura, quando a temperatura foi a mesma temperatura para os dois micro-organismos, a Aeromonas cresceu bem mais rápido do que a Broxotrix thermosfacta. Mas numa temperatura de 15, né, mesma temperatura, mesma condição, tanto a Broxotrix como a Aeromonas cresceram igual. Quer dizer o que? A Aeromonas pode ter favorecer para ela, porque o pH manteve. Eu mantive o pH, mantive o nível de concentração, mantive a atividade de água, eu só mudei a temperatura. Então, talvez a influência maior para você entender aqui que seja em qual micro-organismo, na Aeromonas hidrofila. Temperatura mais elevada. Então, talvez refrigerar um pouco esse produto, nessas condições de pH e de atividade de água. Você refrigerar esse produto, você vai conseguir ali manter mais, se o foco, claro, a deterioração desse produto for a Aeromonas hidrofila, você vai conseguir aumentar a vida útil desse produto apenas com a cadeia do frio, tendo que dar com a cadeia do frio, tá? Então é só para vocês terem uma noção de como isso funciona. Já pensando aqui, já coloquei uma outra guia para a gente entender que a gente pode também navegar nesse grande banco de dados, né, buscando qual micro-organismo que você quer estudar, qual a temperatura, atividade de água, pH, buscar dados de pessoas que jogaram aqui, né, que lançaram, né, seus dados aqui, publicaram nessa banco de dados, para poder a gente ter uma noção de como pode se comportar esse micro-organismo. Porque a primeira coisa, quando a gente trabalha com microbiologia preditiva, a gente tem que coletar dados. Então, por onde eu começo com microbiologia preditiva? Qual alimento eu quero estudar? Eu quero desenvolver um novo produto e eu não sei qual é o foco, qual é o tipo de micro-organismo que deteriora. Qual é a condição desse produto? Ele é um pH ele é mais baixo, mais elevado? Qual o aditivo que eu vou utilizar? Eu quero testar, mas eu quero saber como que esse micro-organismo vai se comportar naquela variação. Ele vai se armazenar a 5 graus? Ok, mas se ele tiver um abuso de temperatura lá na cadeia do frio para, sei lá, 15, 12 graus, como que ele se comporta? E você pode usar esses dados da literatura aqui para você ver realmente como que isso funciona, entender um pouco, por onde começar, né, digamos assim, na modelagem. Mas claro que você vai fazer isso no laboratório, com todo um tratamento de dados, fazer, né, o cultivo desse micro-organismo, você pode fazer primeiro meio de cultivo, as curvas de crescimento ou inativação, passar para um alimento para ver porque a interferência vai ser bem maior, então às vezes, claro que a gente sabe que mesmo tendo esse modelo, quando a gente testa uma matriz alimentar, claro, tem todos vários fatores de crescimento, às vezes não é a mesma coisa que o meio de cultivo líquido, né? O alimento ele vai ter outras características, mas muitas vezes alguns modelos que são utilizados no meio de cultivo, eles podem ser aplicados para alimentos, né? A gente tem muitas das nossas pesquisas, do grupo de pesquisa de microbiologia preditiva, a gente provou também isso, que alguns modelos, mesmo elaborados com meio de cultivo, tá, de crescimento, às vezes, muitas das vezes as predições elas são bem seguras quando a gente passa isso, extrapola, digamos assim, né, para o alimento. Então aqui só para exemplificar, a gente pode pesquisar vários micro-organismos na categoria, então, por exemplo, pesquisar o nome daquele micro-organismo, então, vamos dizer que o nome daquele alimento, desculpa, então vamos colocar uma salsicha, então sausage, né? Então, quero pesquisar a salsicha deteriorada aí você tem aqui vários micro-organismos, eu vou colocar aqui um exemplo, bactérias asfláticas, né? São os micro-organismos que eu trabalho em produtos carnes. Vamos buscar uma outra categoria, talvez eu quero agora ver temperatura, então quero pesquisar a faixa entre 0 e 40, então vamos talvez reduzir um pouco mais a faixa.
eu quero entre 2,5 a no máximo 30, eu quero estudar esse micro-organismo. Outro, então, você vai colocar aqui o valor que você deseja, né, que faça essa busca mais específica. Posso adicionar um outro campo. Então, eu posso colocar, por exemplo, atividade de água. A atividade de água do meu alimento, ele vai estar entre 0,90 e 0,99. Então, a gente já pode colocar aqui, limitar para ele buscar dados, né, nessa faixa aqui de atividade de água. pH, posso colocar também um pH que ele fique mais naquela faixa talvez de 5 pontos, de 6, vamos colocar 6,2, um pouco abaixo de 7, 6,8, vamos dar uma limitada aqui. Então você vai aqui, tanto condições estáticas, ele vai mostrar curvas de crescimento de pessoas que já adicionaram aqui, em condições estáticas, então você vai encontrar geralmente uma bactéria acilática, uma salsicha, não sei qual que é, pode ser uma defumada, uma cozida, a gente vai descobrir agora. Temperatura vai mostrar várias temperaturas, né, os autores que fizeram esse trabalho, várias atividades de águas talvez ou não, então você vai buscar esses dados aqui. Então vamos colocar condições estáticas, né? Se fosse condição dinâmica, então às vezes já testaram diferentes temperaturas, como que esse modelo vai prever o crescimento. Mas aqui vamos iniciar com calma, e isso é um assunto para um curso todo, ou um assunto para uma outra palestra, que é a parte dinâmica. Então vamos considerar aqui e vamos pesquisar. O que é que ele vai mostrar aqui pra gente? Vai mostrar todos, né, a gente tem aqui, olha, 140, né, ali resultados em 14 páginas aqui, que são 10 resultados por página. Micro-organismo, por exemplo, salsicha cozida. Então a gente tem aqui a salsicha cozida, a temperatura 3 graus, ele mostra certinho a atividade de água que foi analisada, então 0,978, 6,35 era o pH desse produto, e ele foi até embalado a vácuo, né? Mostra que ele foi embalado a vácuo. De quem é esse trabalho? Então ele mostra desse trabalho, né? Foi aqui, a gente viu aqui o crescimento, a modelagem de crescimento ali, da velocidade de crescimento das bactérias aslacas em salsicha do tipo Bolonha, né? Embalada a vácuo, e você tem a influência da atividade de água e a temperatura de armazenamento. Então, você pode buscar esse trabalho lá para ver, né? Então aqui você tem os dados para você trabalhar com eles, né? Então, se a gente clicar, por exemplo, aqui, a gente consegue ver, né, mais informações, mais detalhes. Olha a espécie específica espécie específica, né, mas que foi estudada. A gente tem ali o Lactobacillus cuvartus. Citei também lá no início, é um deteriorante de produtos embalados a vácuo. Então, você tem aqui, você pode fazer, ele mostra quantas vezes foram visualizadas, que foi feito o download desses dados. Importante sempre a gente registrar que a gente tem que ali sempre, né, referenciar esses autores quando a gente usa esses dados, né, para que a gente tenha uma segurança ali, claro, né, de questão de você ter sempre transparência na hora de você trabalhar com esses dados em microbiologia. Então aqui você tem, ele já plota, já mostra o gráfico, e você tem ali uma opção de você fazer esse ajuste. Então, você pode usar o modelo de Baroni-Roberts completo, ou um modelo que não tenha, considera essa lag, o H0, né, provavelmente zero, um modelo trilinear, um modelo bifásico, um modelo só linear. Então, várias opções de modelos aqui. Então, vamos colocar o modelo de Barano. Assim que você coloca, ele vai fazer o ajuste desse modelo aqui para você. Ele vai ajustar o modelo aos dados de crescimento aqui. Então, a gente ajusta esse modelo a esses dados, né? E nunca os dados ao modelo, porque se você ajustar os dados ao modelo, você está manipulando dados. Então, você ajusta o modelo aos dados de crescimento. Obtém raiz quadrada desse ajuste, qual o erro desse ajuste e os parâmetros de crescimento. Contagem inicial, qual é a lag dele, né? No início que a gente falou da palestra, qual que é a lag. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui, rapidamente, qual que é a lag, qual que é o y máximo, qual que é a velocidade máxima, né? Então a gente vai ter esses parâmetros aqui como respostas, né? Nesse ajuste aqui. Então a população máxima que ele atingiu e assim por diante. Você pode clicar aqui em data, né? Em mostrar os dados, e você tem os dados desse ajuste, né? Então essa linha assim ajustada, você tem tanto tempo e esse log. Claro que a gente pode fazer a predição dessa linha, né? Mas isso aqui é um ajuste, predição, a gente confunde um pouquinho, mas é nesse sentido mesmo. Você tem uma linha de ajuste aqui e você conseguir obter, né, aqui saber qual que é a velocidade que ele vai crescer nesse sentido.
E lembra que a gente falou que a gente tem modelo primário, condições constantes em várias a gente avalia o crescimento daquele micro-organismo em várias condições. Secundário, qual que é a influência dessas condições num parâmetro como a velocidade, né? Então, eu vou mostrar como é que vocês fazem isso aqui agora. Por exemplo, a gente tem aqui, eu coloquei uma nova guia, já busquei essas informações em uma nova guia para facilitar por conta do tempo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu considerei a mesma lá, a pesquisa, e eu buscando, eu vi essa autora aqui, de 93, que fez desse trabalho, né, provavelmente um segundo trabalho ali, desse autor, que começou também fez essa mesma avaliação de bactérias aciláticas, né, mas aí uma outra publicação influencia mais a questão do nitrito, então a avaliação é mais aqui relacionada à concentração de sal, atividade de água que vai ter aquela salsicha. Então, por exemplo, aqui para a temperatura de 3 graus, a gente pode vir aqui, né, coletar, ver esses dados. Vocês podem, esse DMFit é um recurso, ele é um macro do Excel, vocês podem obter esse macro online, então você faz o download gratuito, você adiciona como suplemento do Excel, você vai ter lá no Excel, vou mostrar para vocês como é que funciona. Ou vocês podem usar o DMFit online, ou seja, você pode usar esse DMFit online para poder você ajustar esses dados de crescimento. Então, por exemplo, a temperatura de 3 graus, eu posso exportar esses dados aqui no formato para o Excel, então eu posso abrir desculpa. Eu posso abrir então esses dados aqui, ou simplesmente no Excel, ou simplesmente eu posso fazer esse ajuste, né, e buscar esses parâmetros aqui de crescimento. Então, vamos usar aqui esses dados de crescimento, né, desse autor aqui. A gente vai usar aqui o DMFit da forma online, da forma virtual, que a gente consegue ali obter os parâmetros para vocês verem como que isso funciona, tá? Então vamos pegar ali aquela curva que eu escolhi de 3 graus, que a gente vai fazer mais de uma curva, logicamente, mas vamos pegar essa curva aqui. Esses aqui são os dados de crescimento daquela curva, né? A gente não fez nenhum ajuste, então eu posso simplesmente copiar isso aqui, né? Ctrl C. E aí eu posso colocar isso, né, numa guia, nessa guia aqui do online, do DMFit Online, ó, colocar aqui. Logicamente, está muito mais fácil você fazer isso lá, né? Só estou mostrando para você obter isso. Desculpa, acho que aqui. Então, você pode fazer esse ajuste aqui, dessa curva, ó. Então, ele vai fazer esse ajuste, obter aqui esses parâmetros de crescimento, e aí você tem os dados, né, desse ajuste aqui. São os dados bem maiores, que você pode coletar esses dados desse ajuste aqui e colocar lá no Excel. Então, vamos lá para o Excel. Eu já coloquei aqui para vocês, para adiantar, justamente esses mesmos dados, né, dessa curva. Então, a gente tem aqui uma curva a 3 graus, eu só simplesmente copiei aqueles dados lá, né, esses dados aqui, fiz o ajuste, então a gente fez um ajuste, e depois eu copiei os dados do ajuste e fiz uma plotagem aqui no gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, aquela mesma curva, né, 3 graus Celsius e com o ajuste. Vamos fazer para uma outra temperatura, uma segunda, só para a gente ver como que vai funcionar. Então, para uma segunda curva, eu escolhi aqui, esse é o gráfico que eu já programei, né? A mesma condição, só que agora uma temperatura diferente, 7,9 graus. Então, vamos considerar agora 7,9 graus. Como vai funcionar? Como eu falei para vocês, vocês podem copiar esses dados. Então, a gente pode copiar esse dado de crescimento. Vamos lá. Posso já colocar eles aqui no Excel. Adicionar esse Excel. Claro, aqui eu já tinha feito um plot anterior, então a partir do momento que eu já coloquei esses resultados aqui, né, da curva de 7,9, ele vai dar, ele já vai conseguir ali identificar que, né, esses pontos de dados aqui eu já tinha plotado antes. Então, é só consertar aqui para vocês entenderem como vai funcionar. Então, a gente tem uma curva aqui com outra temperatura, tá vendo? Então, a gente tem uma curva com outra temperatura para ter um crescimento diferente. O que acontece? Voltando lá, a gente vai pedir agora, né, digamos assim, para ele fazer um ajuste desse modelo, né, o modelo de Barano. Então, ele faz esse ajuste. Claro que a gente tem os dados do ajuste desse modelo, mas o que a gente pode fazer? Como a gente copiou lá os dados? A gente pode simplesmente ir no DMFit Online, né, colocar esses dados aqui, e pedir para ele fazer esse ajuste desses dados. Então, a gente tem uma curva onde a gente tem um parâmetro,
um R quadrado diferente, a lag vai ser diferente, a velocidade vai ser diferente, por quê? Porque a gente tem aqui nessa condição uma temperatura diferente. Então, você vem aqui nos dados do ajuste e copia agora essa linha que foi, né, digamos que predita pelo aquele modelo ali, depois que é ajustada aos dados de crescimento. Desculpa. Então, a gente vai colocar essa linha aqui. Então, a partir do momento que a gente adiciona essa linha, subir um pouquinho aqui, eu acho que... Então, a gente, a partir do momento que a gente adiciona essa linha aqui, ó, ela já estava editada, né? Então, ela vai simplesmente já aparecer aqui no gráfico, porque eu coloquei na posição certa para adiantar um pouco para a gente. Aqui eu vou subir um pouquinho, mais um pouco. Então, a gente já tem, ó, um ajuste aqui, ó, desse modelo. Né? Então, a gente já tem um ajuste do modelo a estado de crescimento de 7,9 graus Celsius. Então, logicamente, na legenda a gente vai ter, né? Então, a gente já vai ter aqui, nesse caso, um crescimento a 3 graus, um crescimento a 7,9. Você pode buscar, né, nesse mesmo trabalho, diferentes digamos que diferentes temperaturas para você estudar como que vai se comportar. Então eu já coloquei aqui esses mesmos continuei buscando mais duas temperaturas, então a gente faz em 4 temperaturas, então aqui a gente já tem temperatura de 3 graus, 7,9, 15 e 25,3. Do mesmo trabalho, que estão as mesmas condições, só mudou a temperatura. E eu fiz o ajuste de todos eles, né? E coloquei aqui para vocês compararem. Então, o que a gente consegue ver nesse gráfico? Quanto maior a temperatura de armazenamento desse micro-organismo, dessa bactéria lática, que é a Lactobacillus curvatus, vai ser quanto maior o crescimento, a gente tem ali uma velocidade maior, quanto maior a temperatura, desculpa, uma velocidade maior de crescimento, a gente tem ali uma fase lag que vai ser bem menor, porque a gente tem uma exponencial bem mais rápida, né? Então a gente consegue plotar isso aqui, né? Fazer um gráfico e a partir disso aqui que a gente começa a preditiva. Então, esses dados aqui eles já foram coletados por esses autores. Então, é nesse sentido, vocês também coletarem esses dados aqui, né? Fazerem essa coleta de dados. Então, a curva, se você quer estudar bem se ela tem uma fase lag mesmo, pegar essa fase lag na hora de ajustar, tirar mais pontos. Aqui é 0, 24, talvez 48, 72 e assim por diante. A cada um dia tirar um ponto. Se você vê que é uma curva que a 3 graus Celsius esse micro-organismo vai crescer muito lentamente, não precisa tirar a quantidade de pontos tão grande. Você vê que o micro-organismo ele cresce com temperatura mais elevada, já tem que tirar mais pontos para a gente conseguir esse formato de curva sigmoidal para a gente conseguir ajustar esse modelo ordinário de crescimento. Ok. Toda curva que foi realizado esse ajuste aqui, né, que eu fiz esse ajuste aqui, o que acontece? Eu retirei tanto o R quadrado, porque a gente tem que saber se foi ou não um bom ajuste, como erro, quanto mais próximo de zero, considera também um bom ajuste, a velocidade, a concentração inicial desse micro-organismo, a lag desse micro-organismo, né, a fase de adaptação, qual a velocidade que ele cresceu e qual o valor final ali, que é esse valor aqui, tanto de ou y máximo ou n máximo. Então, eu já peguei esses parâmetros para essas 4 aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu já coloquei esses parâmetros aqui, ó. Então, a gente tem, em resumo, para a temperatura de 3 graus, um Y0, que é a concentração inicial. A gente tem um lambda, que é a fase lag, um Mi máximo, que é a velocidade, e um Y máximo, que é a população final. Um R quadrado e um valor de erro. Então, para cada temperatura, perceba aqui, quanto maior a temperatura, quanto maior a temperatura, menor a fase lag. Ele se adapta mais, ele vai crescer mais rápido. Né? Aqui, então, a gente tem uma fase lag de 97 horas, né? Então, até não coloquei aqui. A gente tem uma fase lag de 97 horas daquele micro-organismo quando está a 36 graus, a 3 graus, desculpa. 7,9 ele já tem uma lag de 93. Até considerado uma lag ainda grande, né? Especialmente de temperatura. Mas com 15 graus, você já reduz pela metade, né? Então ele já entra muito fácil na exponencial, aumenta a velocidade de crescimento e diminui a fase lag, né? Então a gente vai ter qual a influência que a temperatura tem naquele parâmetro. O parâmetro mais importante para a gente ter consideração aqui é justamente o Mi máximo, que é a velocidade com que ele cresce. Perceba que não tem tanta variação do Y máximo, ele não vai influenciar a população máxima que ele vai atingir. Dependendo da temperatura que você utiliza, ele vai conseguir chegar no temperatura, um Y máximo ali que não vai variar tanto.
Isso vai depender muito, talvez, da concentração inicial daquele micro-organismo em cada temperatura. Então, é importante a gente padronizar o estudo para aquela concentração. Sempre começar com 4 log ou 3 log, mas sempre começar com aquela concentração para a gente, do mesmo ponto inicial ali, você ter uma curva, digamos assim, um ajuste ali mais, digamos, fidedigno àqueles dados. Claro, isso é o modelo de Baroni-Roberts, mas você pode fazer também usar modelos como Gompers modificado, que você pode corrigir um pouco isso aí, porque trabalha com amplitude. Então, mas isso aí é um outro assunto para outro momento. Então, esses modelos, esses parâmetros eu coloquei aqui, por exemplo, temperatura e Mi máximo. Como é que a gente faz agora? Como é que a gente vai fazer, montar aquele modelo secundário? Eu posso simplesmente criar um gráfico, né? Inserir aqui um gráfico, e esse gráfico eu vou plotar a velocidade, já mostrei isso na palestra, né? A velocidade em função da temperatura, a velocidade máxima específica de crescimento em função da temperatura. Então, eu vou selecionar esses dados, vou criar, então, esse gráfico com os valores de x, o Mi máximo, e os valores do eixo y, desculpa, do eixo x, a temperatura, troquei aqui, desculpa, temperatura em função, né, do, aqui a gente tem o y máximo. Então a gente tem isso aqui de gráfico, né? A gente tem uma reta ali. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de crescimento. Então simplesmente eu posso vir aqui nesses dados e adicionar uma linha de tendência, fazer um ajuste aqui, ó. A partir do momento que você faz um ajuste linear, né, aqui você vem ver qual é a equação desse gráfico, né? E ver a equação e ver o R quadrado, né? Se ele está próximo, quanto mais próximo de 1, né? Digamos assim, a gente tem um valor ali, um bom ajuste dessa reta aí, desse modelo secundário. Então, aqui, então, y igual a x mais b, né? Então, é uma equação da reta tradicional. A gente pode ver o modelo secundário a partir do momento que eu faço um modelo secundário como da raiz quadrada. Eu posso fazer aqui a raiz desse parâmetro, então eu tirar a raiz do Mi máximo, do Mi máximo, isso é a velocidade, e aí eu vou plotar agora a temperatura em função ali, né, desculpa, esse raiz de Mi máximo em função daquela temperatura. Então eu vou plotar aqui um outro gráfico. Para facilitar, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E para a gente utilizar aqui esse mesmo gráfico, eu só vou editar os dados. Então, ao invés de utilizar o Mi máximo, o raiz de Mi máximo. Então, eu já vou ter aqui um raiz de Mi máximo. Eu vou eliminar esse ajuste aqui e vou fazer um outro, mas considerando já esse Mi máximo. Também, botar a equação e o R quadrado, e a gente vai ter o quê? Essa equação, né, aqui no caso, a raiz quadrada de Mi igual a esse valor vezes a temperatura, mais uma equação da reta normal. A diferença é que você está trabalhando com uma raiz quadrada daquele parâmetro, que muitas das vezes achata mais ali aqueles dados, e você consegue um melhor ajuste ou não. Ou você pode trabalhar também com esse mesmo dado, né, do Y máximo, e buscar outros modelos que o próprio Excel fornece. Então, por exemplo, aqui utilizando esses dados sem converter para a raiz quadrada, então eu posso colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver um pouquinho aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui um ajuste diferente. Eu posso fazer uma linha de tendência, mas considerar talvez um modelo exponencial. Então, ver como que se comporta o modelo exponencial. A gente já vai ter ali, ó, uma R quadrada um pouco mais baixo, mas a gente tem a equação ali do exponencial. Posso trabalhar com um modelo mais logaritmo, será que vai se ajustar melhor? Não, a gente tem ali um R quadrado de 0,88, então mais baixo, né? Então, o ideal talvez seria, né, vamos ver potência, já melhorou um pouco. Então, trabalhar um pouco nisso aqui, ver qual que é o melhor modelo secundário para a gente ver qual a influência da temperatura nesse parâmetro de Mi máximo. E eu já coloquei aqui, lógico, né, para você, esse mesmo gráfico que eu fiz, tá, o mesmo ajuste, ó, a gente tem um R quadrado 0,9821 para o modelo da raiz quadrada, conseguem ver aqui, ó, tem temperatura e Mi máximo. E a gente tem, então, eu só consertei aqui, né, deixei bonitinho. Então, eu editei o gráfico, coloquei a raiz do Mi máximo, que é hora menos 1, mas como a gente está em raiz, a gente está em hora menos 0,5. E a gente tem, então, o parâmetro Mi e a temperatura. Então, eu coloquei aqui a equação
a raiz de μ máximo é igual a 0,009 vezes a temperatura mais esse valor aqui. Então, quer dizer o seguinte, se eu quero estudar esse comportamento desse Lactobacillus curvatus dentro de uma faixa de temperatura, a gente tem ali essa salsicha, ela saiu no armazenamento, teve um abuso de temperatura e foi para 22, então a gente consegue ali ver a velocidade que ela vai ter, esse micro-organismo vai crescer a 22, porque a gente pode aqui, ó, né, dentro dessa faixa de temperatura, a gente consegue prever com segurança qual é a velocidade desse micro-organismo. Logicamente, existe a segunda, outra abordagem, né, que é você unir uma equação, você tem uma equação diferencial ali de um modelo do Barani, por exemplo, e colocar esse modelo secundário lá, para você ter essa predição, prever como que esse micro-organismo cresceria se, por exemplo, eu tivesse um perfil de temperatura que ele subiu, ele estava lá, saiu da câmara de refrigeração, passou pelo transporte, chegou no supermercado, mas no supermercado passou, sei lá, passou 2 horas, 3 horas ali fora até ser guardado, então a temperatura subiu. Se eu tenho os dados de temperatura, que esse alimento ele foi submetido, provavelmente baseado que o crescimento da deterioração desse produto seja as Lactobacillus curvatus ou outras bactérias aciláticas similares, eu posso justamente prever como que vai estar a vida útil. Logicamente que está lá no rótulo escrito que vai durar X dias, com esse abuso de temperatura, a gente não sabe quanto vai durar mais. Provavelmente vai durar menos. Mas como é que a gente vai saber isso sem fazer aquela análise e esperar todo o resultado? A partir da modelagem preditiva. A partir do modelo ali que vai te dar essa resposta. Olha, provavelmente a vida útil vai estar, chegou 10 na 6, 10 na 7, como eu falei para vocês antes, definido como o limite para essas bactérias aciláticas. Chegou 10 na 6, 10 na 7. Ali já tem esses odores estranhos e tal. Então a gente pode ver isso a partir de uma modelagem ali, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem o modelo da raiz quadrada, mas como eu expliquei para vocês, existem vários modelos, né? Então, a gente pode estudar vários tipos de modelos. Então, é importante a gente ver esses parâmetros de crescimento. Mostrei a importância dessas curvas, né? Então, a gente tem uma curva ali, faz um ajuste. Só o modelo que a gente vai utilizar, que é o modelo Baroni-Hoppett's? Não, pode utilizar o modelo do Baroni-Hoppett's e pode comparar talvez com o modelo de Gompertz modificado, o modelo logístico, vários modelos preditivos que vocês podem também abordar, várias equações matemáticas para ver qual que é o melhor modelo para estimar esses parâmetros da cinética aqui. E em seguida, claro, escolhendo o melhor modelo, você pode já passar para a secundária. Então, escolhi que o modelo de Baroni-Hoppett's talvez foi o melhor, se ajustou melhor aos dados de crescimento, né, pelos índices estatísticos, claro, que não só o R quadrado e o erro, existem outros índices como o fator Bias, exatidão, que são muito utilizados para poder ver esse ajuste. Você vai escolher qual é o modelo e aí utilizar os parâmetros, né, desse modelo aí. No caso aqui a gente vai utilizar o μ máximo, né, e a gente vai fazer um ajuste. E aí qual é o melhor modelo secundário? Talvez seja o da raiz quadrada, talvez seja um linear só apenas. Você vai ver qual é o R quadrado que é melhor para poder você decidir isso. Claro que um R quadrado 0,95 já é um bom R quadrado. Se você está trabalhando com alimentos, 0,9, 0,95 já é uma perfeição você conseguir. Tá? Então, assim, se eu coloco isso aqui e digo o seguinte: temos um modelo secundário que deu 0,99 no linear ou deu 0,98, para que, se esses dados eles foram de alimentos, a gente pegou os dados que foram coletados em salsicha cozida, né, naquela condição, isso aqui é maravilhoso porque você tem um resultado, né, um R quadrado perfeito, mostra bem qual é a influência que a temperatura tem naquele micro-organismo. Então isso é a microbiologia preditiva, é isso que a gente pode iniciar. E você falou de nativação. Nativação pode ser feito? Pode. A gente também tem. Não existe um Combase para dados de inativação, né, mas existe o Ginafit, que ele é similar ao DebFit, que você pode utilizar como macro do Excel, e existem vários modelos de inativação térmica, na ativação microbiana, o Weibull, você pode utilizar várias abordagens ali que vão de acordo com a curva, que cada fungo ele vai ter um comportamento, uma curva de comportamento da ativação térmica ou não térmica diferente. Então, existem vários modelos também para você ajustar as curvas de inativação e obter parâmetros de inativação. Então, a redução, de quantos logs reduziu aquele micro-organismo e assim por diante. Não existe só o crescimento, também a redução, a inativação, seja térmico ou não térmico, ou modelos probabilísticos, probabilidade de crescimento ou não para patógenos. Existem softwares que eram só para esses tipos de
de, digamos, de abordagem. Então, existe o PMP, que é mais só para a aplicação da modelagem preditiva de patógenos. Então, você vai encontrar dados de salmonela, por exemplo, Clostridium perfringens, né, botulino e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, acabei não mostrando, mas DMFIT, então você pode também ter ele aqui, ó, o macro, você vai utilizar esse dado aqui de crescimento, tanto, por exemplo, para 3 graus Celsius, para temperatura de 3 graus Celsius, você pode vir aqui fazer um ajuste, ele vai ajustar e vai obter uma outra planilha aqui com a curva ajustada, com os dados, os mesmos dados que você obteve lá online, você também pode obter aqui. A diferença já vai estar no Excel, então talvez seja mais fácil. Eu quis mostrar esses dois lados para a gente ter uma noção de como que funciona. Então, espero que vocês tenham aprendido como que funciona na prática, né? Sei que não é uma prática tão grande, mas eu espero ter correspondido todos vocês com relação ao estudo dessa vida útil, a microbiologia preditiva, que às vezes é tão complexo para quem não trabalha na área, mas estou disponível para tirar dúvidas, para quem deseja aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Deixo aqui meu e-mail institucional, yaslan.martins.ifgoiano.edu.br. Agradeço a todos, meu muito obrigado e até uma próxima. Um abraço a todos.